Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Wilk Mídias. Filmagens aéreas. Imagens e edições para publicidade e redes sociais. Bruna Alonso. Clínica de Estética Avançada. Edifício SB Tower. Sala 1211. Anjos Colchões da Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor. Reserva Mandarim Condomínio Clube. O lugar perfeito para viver seus melhores momentos. E Sicredi, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor. Olá, estamos começando mais um quadro Lívia com Estilo, que vai ao ar aqui na TV Cidade Verde, no programa de Herbert Matos. E vocês são muito bem-vindos. Eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês informação de qualidade, notícias, pessoas que têm um trabalho social muito bacana e que fazem a diferença na nossa cidade. E hoje eu estou recebendo a Leda Alves, que é uma dessas pessoas. Ela que faz um trabalho incrível sobre inclusão alimentar, algo que há necessidade realmente de ser muito falado. A Leda que trabalha com várias mães e que realmente tem um trabalho a nível de estado muito importante. Leda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo e obrigada mesmo pela oportunidade, pela maravilhosa oportunidade de estar aqui com você batendo esse papo. A Leda é comunicadora em inclusão alimentar e ela tem dado voz a inúmeras mães que, assim como eu, né, você me acompanhou, sabe, têm filhos com alergia alimentar. Leda, o que é alergia alimentar e o que ela impacta na vida das nossas crianças? A alergia alimentar, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é uma intolerância alimentar, né? Os profissionais da área da saúde sempre dizem que a intolerância alimentar, ela não leva à morte, mas a alergia alimentar pode sim levar à morte. Porque uma intolerância, ela ataca sempre ali o sistema digestivo, o sistema gastrointestinal. Mas uma alergia alimentar, ela é uma doença do sistema imunológico. Então, é muito mais grave, podendo ter casos extremos de levar à morte, né? Nossa, Leda, e eu sei o quanto é importante o seu trabalho, porque eu também sofri na pele com o filho com alergia, né? A proteína do leite, que era algo que eu nem sabia que existia, fui pega de surpresa. Eu acho que muitas outras mães também. E eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores da sua história. Como é que você hoje chegou a ser uma comunicadora em inclusão alimentar e por que você está desempenhando esse trabalho tão importante? Lívia, como você disse, você também teve essa história com alergia alimentar e a minha começou há 9 anos atrás, porque hoje o Joaquim, meu filho, tem 9 anos de idade e aos 4 meses de vida ele foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. E assim como você disse, eu também nunca tinha ouvido essa expressão, alergia à proteína do leite de vaca. Na minha cabeça, instantaneamente eu pensei, é uma intolerância à lactose? Não, não é uma intolerância à lactose, é muito diferente disso, muito mais grave. E há 9 anos atrás, a gente tinha muito menos informação do que a gente tem hoje. E mesmo assim, a gente ainda tem muito pouca informação. A alergia alimentar ainda é muito pouco falada, muito pouco difundida, inclusive no meio médico mesmo. Falta muita atualização. Então, quando meu filho fez por volta de 4 ou 5 anos de idade, eu via as mães chegando nesse mundo da mesma forma que eu tinha chegado há alguns anos atrás, também perdidas, sem informação, sem encontrar alguém que fizesse um diagnóstico, um acompanhamento adequado, sem acesso a profissionais atualizados, experientes em alergia alimentar. E com isso eu resolvi, não, eu falo eu resolvi, mas eu não resolvi, eu falo Deus resolveu por mim, porque saindo de um consultório médico, ali meio triste, porque o meu filho não tinha adquirido tolerância à proteína do leite de vaca,
E eu queria chorar e eu perguntei, Deus, por que o meu filho? Por que ele não foi curado ainda? E eu falo sempre que eu ouvi a voz de Deus no meu íntimo, porque você ainda tem muito que aprender e a ensinar. E assim surgiu o Livre Alimentar, que é esse projeto, esse trabalho de aprendizado e de ensino, onde eu estudo, onde eu busco, falo com profissionais experientes em alergia alimentar, especialistas, para poder compartilhar essas informações com as comunidades de alergia alimentar. E a gente está falando muito do seu filho, que é o Joaquim, é uma criança linda, feliz mesmo com as restrições, porque, gente, a criança que não pode comer leite, nada de leite, nem traços, é muito complicado, porque vai numa festinha de aniversário, tudo tem leite. Então, assim, o Joaquim é um exemplo hoje para várias crianças. A Leda também tem um trabalho lindo com mães, que ela divide receitas, ensina o dia a dia de uma criança com alergia alimentar. E hoje ela está fazendo nutrição, não é isso, Leda? Nesse anseio de continuar aprendendo e aprender mais para poder ajudar mais, eu embarquei nessa aventura de... Não vou revelar a idade, né? Mas assim, já tem pelo menos uns 20 anos que eu fiz a minha primeira graduação e resolvi voltar para a universidade cursar nutrição, tanto para ajudar em casa, me ajudar mais em lidar com meu filho, mas também para continuar compartilhando cada vez mais informações seguras e, de certa forma, ajudar mais essas famílias que convivem com as alergias alimentares, que, como você disse, não é fácil. A gente tem um caso atípico, Joaquim. Meu filho, ele é muito consciente, ele é muito tranquilo, ele não pede o que ele não pode, ele não come escondido, ele vai com a marmitinha dele feliz da vida para todos os lugares onde a gente vai, mas a gente sabe que não é bem assim em outras famílias. Diferentes realidades, né? Tem crianças que comem escondido, tem crianças que alguém dá o alimento e ele ainda não consegue discernir que ele não pode, come, passa mal. Então, são realidades bem diferentes que várias famílias vivem. O nosso papo tá maravilhoso sobre esse tema muito importante, mas eu preciso chamar o intervalo e a gente já volta conversando mais sobre alergia alimentar. Fique aí. Imagine estar num lugar lindo, onde a natureza se mostra exuberante e com vista para o Rio Cuiabá, um lugar cheio de boas energias, onde você e a família podem saborear o tempero da verdadeira culinária cuiabana. Este paraíso tem nome: Mirante das Águas. Alacartes de peixes deliciosos e à noite também tem o melhor rodízio de pizza da cidade. Para a alegria da criançada, um playground gigante, enquanto você curte música de qualidade ao vivo, tomando aquela cerveja gelada ou, se preferir, um drink delicioso. Tudo isso num ambiente aberto, agradável e seguro. Mirante das Águas, um pedaço do paraíso em Mato Grosso. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Retornando
retornando do nosso intervalo, eu estou recebendo Leda Alves, que tem um projeto maravilhoso de inclusão alimentar, que é o Livre Alimentar. E ela estava contando o histórico de vida dela e como ela chegou a fazer esse movimento, que é realmente um movimento. E eu gostaria que você explicasse o que é o Livre Alimentar, Leda. Então, há uns 3 anos atrás, o Livre Alimentar surgiu como um boletim de rádio, né, veiculado aí em várias emissoras do estado. E através desse boletim de rádio a gente foi conseguindo atingir mais famílias, principalmente no interior de Mato Grosso, onde a gente tem muitas famílias que convivem com alergias alimentares e mais distante ainda, né, de conseguir um atendimento com um especialista, porque moram muito distante, tem toda a questão da locomoção, a questão financeira. E eu vi também nisso uma oportunidade de bater papo, assim como a gente está fazendo aqui hoje, com profissionais que a gente não tem acesso porque estão nas grandes capitais, por exemplo, mas são os especialistas que compartilham muita informação, estão sempre disponíveis, e nisso o Livre Alimentar se tornou, eu falo que eu hoje sou uma empreendedora social com o Livre Alimentar, que é esse trabalho de informação e conscientização para a inclusão alimentar. Então, eu sempre digo que informação também alimenta, não é só a comida, né? Mas informação principalmente, porque com ela a gente salva vidas. E o Livre Alimentar hoje, ele é esse boletim de rádio, ele é um programa de rádio. Mato Grosso no ar. A maior rede de radiojornalismo do estado. Alergia à proteína do leite de vaca ainda é muito confundida com intolerância à lactose, que por vezes, também de forma errada, é chamada de alergia à lactose. Ouça e entenda a diferença. E em breve a gente vai lançar o site Livre Alimentar, em que vai ter todos esses trabalhos que eu já faço na divulgação, né, com rádio, mas tem também as questões sociais, né, Lívia? A gente também aí lutou por política pública, fizemos em 2019, que em setembro de 2021, fazem exatamente 2 anos em que nós realizamos a primeira audiência pública sobre alergia alimentar no estado de Mato Grosso, e de lá para cá, graças a Deus, a gente tem tido muitas conquistas. Graças a Deus você tem encontrado apoio do poder público, porque as crianças que têm alergia alimentar e vão à escola, às vezes não tinham esse alimento adequado, né? E foi uma preocupação enorme, porque essas crianças vinham sofrendo, até porque quem não sabe, por exemplo, a alergia ao leite, que é a proteína do leite, a criança não pode comer nem da panela que cozinhou alguma coisa, que foi a manteiga. Porque ali tem traços da proteína do leite e aqueles traços fazem mal para a criança. Realmente, né, Leda? Explica como é que é esse mal-estar da alergia, porque às vezes a gente está falando aqui, é alergia, e parece uma coisa muito longe, e não é. Não, não é. E essa questão de não poder consumir os traços, Lívia, a gente tem, eu não diria níveis, mas diferentes tipos, né, de reações alérgicas. A gente tem crianças alérgicas que conseguem consumir esses traços, como a gente estava falando, de poder comer algo que foi preparado numa panela, por exemplo, que foi utilizado ali o leite para fazer um estrogonofe, porém há outras crianças que são extremamente sensíveis e não podem de forma nenhuma, porque ela pode ter de uma reação leve a como uma coceira, né, como um pequeno inchaço, mas aquilo pode também vir a ser um edema de glote, uma anafilaxia, que pode levar à morte. Então, tudo depende muito, né, dessa questão do diferente, de quão grave é essa alergia alimentar. E a nossa preocupação é justamente essa. Como a gente disse, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não tem informação e vira toda a nossa vida de perna para o ar. Mas a partir do momento que você vai convivendo e vai aprendendo a lidar com isso, mas chega o momento da criança ir para a escola. E aí é onde vem essa enorme preocupação das mães, ao ponto de ter mães dizendo, eu não vou mandar o meu filho para a escola, porque chegar lá, ele vai comer algo que vai fazer mal e eu não vou estar lá para monitorar o meu filho. Então, essa foi a nossa grande preocupação quando nós realizamos a audiência pública, que foi protocolado esse projeto de lei que é denominado Alimentação Inclusiva, que disciplina essa questão da alimentação inclusiva em todas as instituições
de educação públicas e privadas do estado de Mato Grosso. E nós estamos em fase de tratativas com as secretarias, com o governo, com o apoio da primeira-dama, Virgínia Mendes, para que a gente consiga realmente, de fato, implementar essa lei para que todas as crianças sejam inclusas no lugar onde elas realmente devem ser mais incluídas, que é nas escolas. E que elas estejam seguras, né? E que se alimentem livremente, né? Sem o medo de ter uma complicação e vir a passar mal. E agora eu vou chamar um breve intervalo e a gente já volta com mais conversa, mais bate-papo e mais informação para você. Ah, o verão. Época de aproveitar o sol e o calor. Mas com o cuidado das farmácias Unimed Cuiabá. Fotoprotetor Fusion Water, R$ 99,99. Semblé Reverse, R$ 114,99. Fisiogel Ação Calmante 50 gramas, R$ 39,99. Aproveite o verão, sem esquecer a prevenção com a pele. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. A promo mais esperada. Liquida Verão Anjos Colchões e Sofás da Avenida Tancredo Neves. Toda loja com até 40% de desconto para você deixar sua casa ainda mais charmosa e aconchegante. Para o quarto, colchões, cabeceiras, travesseiros, roupas de cama. Para a sala, sofás, poltronas, tapetes, decorações. Porque a sua casa precisa oferecer o melhor para sua família. Vem pro Liquida da Anjos Colchões e Sofás, na Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor, em Cuiabá. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança. Reserva Mandarim Condomínio Clube, o lugar perfeito para viver seus melhores momentos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E estamos de volta do nosso intervalo comercial. E antes de continuar com a nossa conversa, que está maravilhosa, eu quero dar um recadinho para vocês. Essas peças que eu estou usando hoje são da Camila Porto, tá aqui embaixo, @. Sigam ela no Instagram, são lindas. A Camila tem uma curadoria linda e eu recomendo muito que vocês deem um pulinho lá no Instagram dela e chequem aí as peças que são maravilhosas. Leda, a gente estava falando sobre inclusão alimentar. Tem muito se falado sobre inclusão, de todas as formas de inclusão. E nem sempre a gente lembra da inclusão alimentar. Eu senti isso na pele porque eu não tinha essa informação. Então eu estava ali com um bebezinho de 15 dias que não parava de chorar toda vez que alimentava e eu não imaginava o porquê, né? E aí que eu descobri que existia alergia à proteína do leite e ele só amamentava no peito. E aí essa informação realmente é extremamente importante, né, Leda? E você tocou num ponto muito importante, Lívia, que é o aleitamento materno. Porque também aconteceu comigo quando meu filho foi diagnosticado, ele estava em aleitamento materno. E a primeira coisa que vem na mãe é aquela culpa de que a gente é culpada, de que o nosso leite está fazendo mal para o nosso filho, de que a gente está fazendo alguma coisa errada, porque aquela criança mama, mas mama desesperado, com doce, contorcendo, vomita, e a gente fica, o que eu estou fazendo de errado? E isso é muito importante a gente falar para as mães, que você não está fazendo nada de errado, né? Que a gente não está fazendo nada de errado e que também não é motivo para tirar a criança, para interromper o aleitamento materno,
porque ele é justamente o que vai dar melhor imunidade para essa criança, para ela conseguir, inclusive, superar, adquirir tolerância mais cedo dessa alergia. Então, o aleitamento materno não é o que está fazendo mal, muito pelo contrário, ele vai fazer bem, só que a partir do momento que você tem um diagnóstico, você vai ser orientado a retirar aquele leite, né, da sua alimentação, para que você consiga amamentar o seu filho tranquilamente. Isso não é só o leite, mas também no caso das alergias a ovo, a soja, etc. Eu, graças a Deus, superei a crise do aleitamento inicial e consegui, para mim é uma vitória, um motivo de muito orgulho, amamentar o João até 2 anos e meio de idade, porque ele não podia tomar outro leite. E o aleitamento realmente salvou a vida do meu filho, porque nos primeiros 6 meses não tem outra coisa. E as fórmulas não são boas, assim, eu não julgo a mãe que não consegue, porque realmente é muito difícil amamentar, e principalmente amamentar um alérgico, que a gente tem que fazer a restrição, quem faz é a mãe. Então, eu não julgo quem não consegue. Mas graças a Deus, com um esforço, com informação como a sua, eu e o João conseguimos, né? Hoje ele não tem mais alergia, assim como você com o seu filho, que é o Joaquim, um menino lindo. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da trajetória do Joaquim. Então, o Joaquim, ele diagnosticado aos 4 meses de vida, porém, como a gente já disse, informação era quase zero, né? Há 9 anos atrás. E durante os primeiros meses ali, até ele completar mais ou menos 1 aninho, estava indo tudo bem. A gente conseguiu tirar ele da crise, porque eu retirei tudo que tinha leite, derivados da minha dieta, e amamentando ele foi tudo tranquilo. Porém, quando ele começou a realmente comer comida e a gente às vezes saía para fora para comer, ele começou a ter muitas crises, muitas reações, porém que os médicos diziam que não era da alergia alimentar, que não fazia parte mais da alergia, que era sempre uma virose, uma sinusite, que sempre ia e vinha, mas ele foi piorando, a gente vivia em pronto atendimento. Nos prontos atendimentos era sempre o mesmo diagnóstico, virose, até que com 4 anos ele teve que passar por uma internação para tomar antibiótico no hospital, porque via oral não resolvia mais. E nessa internação, ao invés dele melhorar, ele foi piorando mais. E eu tive que chegar ao ponto de dizer para o médico, eu vou levar o meu filho para morrer em casa. Porque aqui ele está só definhando e o médico, eu perguntava, o senhor não acha que ainda é da alergia alimentar? Não, já curou da alergia alimentar, não tem mais nada a ver. E eu tirei meu filho, fui para casa e num desabafo no Facebook, eu fui para o Facebook, eu escrevi, pelo amor de Deus, alguém me indica um pediatra, alguém que possa salvar o meu filho. Uma querida, a Cris Caldeira, me aparece nos comentários e fala, olha, por tudo que você está descrevendo, eu tenho certeza que o seu filho ainda é alérgico. Você quer entrar num grupo de WhatsApp que a gente tem? Eu falei, claro, aquilo foi meu paraquedas, meu salva-vidas, né? Quando eu entrei nesse grupo, que eu via as mães falando como que os filhos reagiam, como que os filhos estavam, meu filho está igual, então ele continua alérgico. E aí nesse grupo me indicaram uma profissional, especialista aqui em Cuiabá, porque eu já estava querendo sair para fora, como você teve que fazer, né, Lívia? Mas eu consegui essa profissional aqui, e quando eu cheguei no consultório dela, com meu filho de 4 para 5 anos, só de olhar para ele, ela falou, nossa mãe, que carinha de alérgico. Quando ela começou a examinar ele, ela falou, ele continua muito alérgico e cada vez mais sensibilizado. Se não tirar tudo da dieta dele, da alimentação dele, vocês correm o risco de perdê-lo mesmo, porque ele está muito sensibilizado. E ali a gente voltou à estaca zero, tivemos que retomar a dieta do ponto zero para ele poder estabilizar. E de lá para cá, graças a Deus, assim, ele não adquiriu tolerância ainda totalmente, mas hoje a gente já não tem mais aquela restrição total de traços, como a gente já comentou aqui, né? Ele hoje consegue comer algo que não contenha leite, mas que foi preparado no mesmo utensílio, sem grandes reações. Às vezes ainda tem um mal-estarzinho, mas ele hoje já consegue tirar de letra. E a gente continua acompanhando com essa profissional que acompanha ele hoje, graças a Deus, muito bem. A informação salvou a vida do teu filho e você fez disso a sua missão de vida, é emocionante, né?
É muito emocionante a tua história, a história do Joaquim. E por isso que você está aqui, para trazer essa informação de qualidade para os nossos telespectadores. Então, você, mãe, que está passando por isso, entre em contato com a Leda na página do Livre Alimentar. Olivia, você me fez me lembrar algo muito impactante e emocionante. Uma vez eu conversando numa live no Instagram e o Joaquim acompanhou tudo e ele chegou em mim e falou assim: mamãe, se você pudesse voltar no tempo e pudesse fazer com que eu não tivesse alergia, você faria? Eu falei: meu filho, com certeza eu faria. Se eu tivesse esse poder, eu faria. Aí ele: mamãe, mas assim, você não ia poder ajudar tanta gente como a senhora faz hoje. Aquilo foi para mim assim, eu falo, essas crianças especiais, de uma certa forma, eles dão aula de empatia para nós, né? Que emocionada. Só quem é mãe, que passou por isso, com o seu filho que sabe, e o trabalho que você e o Joaquim fazem é lindo, porque o Joaquim também é um comunicador, né? Um embaixador dessa luta. Ele é. Hoje ele faz parte de uma comunidade de crianças, promovido por uma amiga minha, onde eles interagem mensalmente. Eles têm uma reuniãozinha entre eles só de crianças alérgicas, em que eles compartilham conquistas, as dores e tudo. Então ele está assim, sempre bem atuante também. Receitas, né? Lá no Livre Alimentar, a Leda divide com vocês inúmeras receitas, o Joaquim também, que são receitas deliciosas, tudo com liberdade de alimentar. E agora eu vou ter que chamar o nosso break e a gente já volta com mais bate-papo, mais conversa e informação. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O verão, época de aproveitar o sol e o calor, mas com o cuidado das farmácias Unimed Cuiabá. Fotoprotetor Fusion Water, R$ 99,99. Semblé Reverse, R$ 114,99. Fisiogel Ação Calmante 50 gramas, R$ 39,99. Aproveite o verão, sem esquecer a prevenção com a pele. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Informar, debater, denunciar, interagir, entreter, combater fake news e prestar serviço à sociedade são os principais objetivos do nosso jornal. Para levar informação verídica e de qualidade aos mais de 3 milhões de mato-grossenses. O conteúdo do Estadão Mato Grosso está disponível através do jornal impresso nas bancas e do nosso portal de notícias. Acesse www.estadãomatogrossso.com.br. Livre Alimentar. Agradeço a oportunidade, ao programa do Herbert Matos, ao programa Estilo e a esse quadro maravilhoso que tem a sua cara, que você está indo tão bem, super orgulho de tudo isso e obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você, Lívia com Estilo. Eu que agradeço, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e eu te espero na próxima sexta-feira. Um abraço, tchau, tchau.
Programa Estilo. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Mirante das Águas. Lugar de gente feliz. Wilk Mídias. Filmagens aéreas, imagens e edições para publicidade e redes sociais. Bruna Alonso, Clínica de Estética Avançada. Edifício SB Tower, Sala 1211. Anjos Colchões, da Avenida Tancredo Neves, 160, Pico do Amor. Reserva Mandarim Condomínio Clube. O lugar perfeito para viver seus melhores momentos. E Sicredi, aqui seu dinheiro rende um mundo melhor.